Olá, a paz de Cristo para todos, a paz do Senhor. Mais uma vez, eu, pastor Carlos Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para o seu coração. E essa palavra está aqui em 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 17. Antes de eu começar a falar dessa palavra, quero dizer para você que eu tenho um canal no YouTube. Esse canal é importante que você se inscreva, ok? Se inscreva no canal para que, aumentando o número de inscritos, o YouTube divulgue mais e alcance mais pessoas, para que mais pessoas também sejam edificadas, ok? Então se inscreva, compartilha, comente, deixe seu like, ok? Então vamos lá na palavra do Senhor. Sem mais delongas, vamos lá. Então, nos diz assim esse versículo de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, quando falamos em Davi, a Bíblia fala sobre Davi, o suave em salmos de Israel, aquele que compôs mais salmos. Então, o homem que Jesus escolheu ele ainda jovem, o exaltou. A história de Davi é linda, mostra como Deus pode tirar o homem de uma insignificância, de um desprezo, um homem que ninguém dá nada, uma pessoa em si, né? Pode ser um homem ou uma mulher, que ninguém dá nada pela pessoa, e no entanto Deus exalta aquela pessoa, né? Vai lembrar que a Bíblia diz que, no livro de Salmos, que Deus é aquele que tira o homem do monturo, isso quer dizer até mesmo do lixo, e o coloca assentado entre príncipes. Nesse episódio aqui, nós vemos que estava uma peleja contra os filisteus. E a Bíblia nos diz que se levantou um homem guerreiro, filho de gigantes, e a Bíblia nos diz que esse homem estava nessa peleja, porém Davi já estava muito cansado da guerra, ele havia guerreado muito, estava cansado, e esse homem levantou essa lança para ferir a Davi. Porém, Deus usou um dos servos de Davi, um dos soldados, e feriu aquele filisteu e o matou. Então Deus deu aqui um grande livramento para a vida de Davi. Deus é Deus de livramentos. Quando confiamos nele, quando confiamos no Senhor, ele é o guarda de Israel, diz a Bíblia, ele é o guarda do seu povo. E o Salmo 121 nos diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ele diz assim: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. Então Davi estava ali como uma pessoa importante, um guia para os soldados, e ele havia muitos homens valentes com ele, né? E o interessante disso é que Deus escolheu homens que também a sociedade não dava nada para estar com Davi. Quando ele estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul, a Bíblia nos diz que se juntaram a Davi lá homens desgostosos, homens endividados, né? Porém foram pessoas que Deus colocou, olha só, para estar do lado de Davi. Porque a tendência, muitas das vezes, a pessoa, no momento de guerra, no momento de muita dificuldade, né, é colocar pessoas diferentes, pessoas que já têm um status, pessoas que já têm um nome para ajudar em alguma coisa, mas ali não eram pessoas que não tinham nenhum treinamento, nada de guerra, não tinha nada, né?
E, no entanto, Deus colocou essas pessoas para estar do lado de Davi. E a Bíblia nos fala que foram os valentes, né? Que Davi teve. Deus sagrado de pessoas valentes, pessoas determinadas. E aí, então, nos mostra que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis e as coisas que não são para confundir as que são. Porque Deus é assim. Deus do nada, ele faz tudo. Deus usa quem ele quer, faz como quer, e operando Deus quem impedirá. Então, esse termo aqui, para que não se apague a lâmpada de Israel. Então, Davi era um tipo de Cristo na velha aliança. Aqui no Velho Testamento, conforme tem muitos outros tipos de Cristo, né? Nós vemos lá na Nova Aliança, o próprio Jesus lá na passagem do cego de Jericó, o cego de Jericó gritando para Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus veio da descendência de Davi. Da descendência de Davi foi levantado o Cristo. Lâmpada de Israel. O Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola, é a nossa luz, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quer dizer que quando nós andamos à luz da Bíblia, guiado pela palavra, ligado no Senhor Jesus, nós não vamos tropeçar. Então, essa lâmpada de Israel aqui já estava simbolizando Cristo. Cristo é a nossa luz. Ele diz em São João 8,2: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas muito pelo contrário, ele terá a luz dessa vida. Mas olha que coisa importante nesses homens que Deus escolheu. Naquela época era época de guerra realmente, de espada, de matança, de soldado, aquela coisa toda, né? Hoje nós vivemos na graça do Senhor e sabemos que a Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 6, está escrito lá que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra potestades, contra principados, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. A nossa luta é contra o diabo. Amém? Então vamos lá. Houve também, no versículo 20, do 2 Samuel 21, houve ainda também outra peleja em Gate, estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também era nascido de gigantes. Injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Sobrinho de Davi. Estava ali também esse sobrinho de Davi que derrotou também esses gigantes. Porque a gente ouve muito falar nas batalhas de Davi e Golias. Mas a Bíblia também fala dos valentes que Davi tinha. Então vamos prosseguir aqui. No 2 Samuel ainda, no capítulo em diante, no capítulo 23, a partir do versículo 8, nos fala dos 37 valentes que Davi tinha. E nos diz assim, estes são os nomes dos valentes que Davi tinha: Josebede, Bassebete, filho de Taquemônio, o principal dos capitães, que era Dino, exército, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Olha só, como é que um homem, por mais que ele fosse habilidoso, ele poderia ferir 800 de uma vez? É porque Deus estava nessa peleja, Deus estava com esses homens. Observe que quando Deus está conosco, pode vir as pelejas, vir as enfermidades, perseguição, pode vir os levantes que for, mas se a gente confiar em Deus, se a gente estiver no Senhor, Deus é poderoso para nos dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Este se levantou e feriu os filisteus. Olha, depois Eleazar, filho de Dodô, filho de Joí. Então, vamos aqui, diz assim:
se ajuntaram ali a peleja, né, contra Israel, os homens subiram. E ele se levantou e feriu o filisteu até lhe cansar a mão e ficar a espada pegada à sua mão. Então esse homem aqui lutou tanto, que a espada ficou apegada à sua mão, ficou agarrada na sua mão. Então nós temos uma espada poderosa, que é a palavra do Senhor. Aqui ainda no livro de Efésios, no capítulo 6, está escrito: tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como vencer as guerras, como vencer as batalhas, como vencer as pelejas? É usando a palavra do Senhor. Essa espada de calibre 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Prosseguindo então, e depois Sama, filho de Agé, ele se pôs lá num pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo havia fugido diante dos filisteus, mas ele se firmou, ele confiou, ele ficou ali na luta. E a Bíblia nos diz que ele lutou e teve ali e conseguiu vencer aqueles homens. Olha só, aqueles inimigos. O povo correu da guerra, correu da batalha, mas ele confiou em Deus, ele confiou no Senhor. Aleluia! Então isso nos faz lembrar, Deuteronômio 28, que quando o Senhor disse: vós me obedeceres diligentemente, observar a minha palavra, guardando os estatutos, os mandamentos que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Te perseguirão por um caminho, mas fugirão de ti por 7 caminhos. A Bíblia diz que 1000 homens será como um só. Aleluia! Glória a Deus. Então isso aqui é o quê? É a confiança em Deus. Não é a capacidade. Porque por mais habilidoso que o homem seja, que uma pessoa seja, ele não vai conseguir derrotar várias pessoas, não é? Então isso aqui é pelo poder de Deus, pela graça de Deus, porque eles estavam guerreando a guerra do Senhor. Embora a guerra aqui fosse uma guerra literal, né, com as armas daquela época, né, que era a espada, né, funda e algumas armas que existiam naquela época, né? Então, hoje, transportando para os dias de hoje, é a nossa confiança em Deus, é a oração, é a vigilância. Nós vamos ver em Efésios 6, que nos fala ali sobre a armadura de Deus. Descreve ali um soldado, as armas de um soldado, e transportando tudo para a palavra, dizendo: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas, todos os dados inflamados do adversário. E olha só que coisa tremenda. Davi tinha homens fiéis, pessoas fiéis a ele. E isso é muito importante, né? Quando nós temos pessoas que nos amam, pessoas fiéis do nosso lado, porque nem tudo a gente pode resolver só, não é? A Bíblia diz que a pessoa que se isola insurge contra a sabedoria. Lá para Provérbios 26, 27, por ali, não é? É o 28, tá para lá. Esses capítulos aí. Tem um versículo lá que diz: aquele Deus me deu agora. Eu não tinha consultado antes, né? Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, viver isolado não é sabedoria. Nós precisamos de viver em sociedade. A não ser num caso específico, a pessoa se isola, mas não pode viver toda a vida isolado. Porque senão a pessoa acaba entrando em depressão, né? E nem tudo podemos resolver sozinho. Nós precisamos de outras pessoas, precisamos uns dos outros. Amém? Então nos diz aqui: e teve Davi, para encerrar, e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto ao poço. Então aqueles 3 valentes, romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse-me: guarda-me, ó Senhor, de beber
de que tal faça, beberia o sangue dos homens que foram com risco da sua vida. Entenda só o sentido dele não querer beber essa água. Pensou, esses homens correram um risco muito grande, né? E lhe pesou o coração. E diz a Bíblia que ele derramou perante o Senhor, meu Deus. Aleluia, que coisa tremenda. Então nós vemos que o amor e unida a confiança em Deus, né? O que a pessoa é capaz de fazer e como Deus dá livramento, como Deus faz. E voltando a dizer como é importante a gente estar unidos com pessoas que nos querem bem, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas, vamos dizer o ditado que diz por aí, que nos põe para cima, né? Que não tem inveja de nós, né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes têm inveja do nosso sucesso, né? A pessoa tem nas mãos, quando a gente se alegra com o sucesso de alguém, a tendência é a gente ser abençoado também. Por isso a Bíblia diz no livro de Romanos, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas se não podemos ajudar, também não devemos atrapalhar ninguém. Porque isso não está nos planos e nos projetos de Deus. Glória a Deus. Então, o que eu quero deixar frisado aqui é justamente isso. É a coragem da pessoa. Deus busca pessoas corajosas, pessoas destemidas, não é? Glória a Deus. Muitas das vezes a pessoa está aí no mundo, a pessoa faz barbaridades, enfrenta tanta coisa, não é? Corre risco de vida, e Deus está querendo trazer essas pessoas para o Evangelho, para transformar essa coragem, não é? Essa audácia, essa ousadia, muitas das vezes que essas pessoas têm, para pregar o Evangelho, para enfrentar as oposições, porque pregar o Evangelho é isso, não é? É uma luta contra o pecado, contra o diabo. A luta não é contra as vidas, não é contra as pessoas, muito pelo contrário, a luta é contra as trevas, e a gente só vai conseguir vencer a gente se enchendo do Espírito Santo. É na oração, é na dedicação, é na obediência, é na meditação da palavra que a gente consegue vencer. E a Bíblia diz assim, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, mais para frente vai falando de muitos outros valentes que Davi teve. Porém, eu falei aqui dos principais, aqueles que se destacaram mais nessa peleja. Então, para encerrar, está aqui, né? Agora, vamos ler aqui, né? Efésios capítulo 6, versículo 3, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias de desamor, dias de muita traição, dias até de pandemia, de tanta coisa que está sobrevindo. Mas se eu e você confiar em Deus, se nós confiarmos em Deus, assim como esses homens, esses valentes de Davi venceram batalhas, nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, segundo está escrito aqui em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. Descreve um soldado, a armadura, a vestimenta de um soldado, e transportando para o espiritual, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, né? O cinturão da verdade, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, vigiando, está tudo aqui no livro de Efésios capítulo 6, e orando nisso com toda perseverança e oração por todos os santos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos fazer uma oração. Glorioso Deus, eterno Pai, eis aí, Pai, essa vida, essa pessoa, Pai, que está aí neste momento, ouvindo essa mensagem, essa palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreende, Pai, todo temor, todo medo, Pai, porque está escrito, o Senhor não dá espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia, de fortaleza, de amor e de moderação, porquanto, Pai, que o Senhor venha, Pai, tirar todo empecilho, todo atrapalho, toda palavra de maldição, tudo que não provém de Ti, toda inveja, toda oração contrária, toda obra do mal, Senhor, toda maldição, seja hereditária, seja maldição proferida, eu repreendo agora, sai! Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e abençoo a tua família,
em nome do Senhor Jesus. Fica atento lá no canal do YouTube, que eu sempre lanço no mínimo 2 vídeos por semana e coloco no YouTube, amém? Vídeo de ensino, vídeo de pregação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.